Olá, eu sou Fábio Ribeiro e vamos falar sobre Saga dos X-Men, número 18. Também um pouco da 17, um pouco da 16, um pouco da 15. Mas na verdade não é um vídeo de review, é um vídeo de curiosidade, porque a editora Panini ela corrige um erro histórico da editora Abril do ano de 91. Aliás, essas histórias foram publicadas originalmente em 87 e tinha um delay aí de 3 anos, às vezes até mais, nas revistas da Marvel no Brasil. E tem uma curiosidade de bastidores muito interessante para quem é fã dos X-Men. Ocorre que essa edição 18 em especial, ela é logo após o Massacre de Mutantes. Os X-Men é o período que finaliza o run desenhado pelo John Romita Jr. e começa o desenho do Marc Silvestre. Para quem não sabe, os X-Men foram criados em 63, teve uma recriação em 75 e logo após a estreia, na primeira edição, Chris Claremont assume os roteiros e ficando conhecido como o pai dos X-Men até 91, quando ele sai do título e é assumido pelos desenhistas Jim Lee e sua turma. Neste período, Chris Claremont voava sozinho muito bem, ele trabalhava muito bem a caracterização dos personagens. E os personagens eram um grupo de super-heróis, mutantes, paras da sociedade, supostamente, coloridos, no melhor estilo dos Vingadores. E Claremont começa a levar os personagens mais pro lado, como se fosse uma banda de rock, um grupo de punks, paras da sociedade, inclusive Tempestade, Vampire, que parte de um visual mais parecido com roqueiro, sem um uniforme tradicional colorido clichê de super-heróis. E nesse período, sem um desenho fixo, muitos talentos alternavam, né? Barry Windsor Smith, né, que fez algumas capas, algumas edições solo da Ororo. Temos o Arthur Adams, que pela sua lerdeza fazia quase mais os anuais do que mensais. E também temos a estreia nos Estados Unidos de Alan Davis. Esse é o ponto da curiosidade principal dessas edições. Estava muito ansioso por isso aqui. Nesse período de caracterização, os X-Men estavam, após o Massacre de Mutantes, eles estavam debandados, eles estavam derrotados. Então, estavam feridos Colossus, Kitty Pryde, Noturno, restando na equipe somente Wolverine, Vampira e a Tempestade, sem poderes, né? Com visual punk, sem poderes, mas uma líder nata, inclusive capaz até de matar. E nesse período, precisavam de reforços à equipe, né? Além de caracterizar esses 3 restantes. E nesse período, adicionaram na equipe Psylocke, Longshot, Cristal e Destructor. Então vamos falar de cada um deles para entender por que são importantes a entrada desse personagem e o que trata a curiosidade dessa edição número 18. Ocorre que o desenhista Alan Davis, que trabalhava na Marvel UK, desenhando as histórias do Capitão Bretanha, personagem que foi criada pela Marvel americana, e depois começou a ter histórias próprias na Inglaterra, inclusive teve uma recriação do personagem pelas mãos do roteirista Alan Moore e na sequência pelo Jamie Delano, sempre desenhadas pelo Alan Davis, que inclusive colaborava nos roteiros. Por conta disso, ou a Marvel ou Claremont convidaram Alan Davis para ir trabalhar na Marvel nos títulos mutantes. Inclusive, ele fez algumas histórias para a revista mensal dos X-Men, mas não ficou muito tempo, mas eu já emendo. Foram poucas histórias, né? Umas 160 páginas, dava um encadernado. Vale dizer que essas histórias desse período, elas não eram publicadas na íntegra, nem nos Estados Unidos, somente algumas sagas como o Massacre de Mutantes, A Queda dos Mutantes, mas o período todo não. Por isso que é uma fase assim, não muito conhecida por fãs que não viveram aquele período. Eu que li as histórias na década de 90, né, em 91, no formatinho, acompanhei e também percebia os cores, né? A editora Abril pecava em cortar texto, adaptar, cortar páginas. E o maior pecado, eles cortaram uma história, né? Só para entender, no Super Almanac Marvel número 3, foram publicados 2 anuais muito importantes por essa fase. O primeiro era Novos Mutantes Anual número 2 e X-Men Anual número 10. O primeiro era desenhado pelo Alan Davis, né? Estreando, e o segundo pelo Arthur Adams. Por que isso é importante? Já havia estreado também o personagem Longshot nas revistas da Marvel, né? Criação de Innocent e Arthur Adams. Também foi introduzido os X-Men. Ele traz o conceito do Mojoverso, dominado por aquele monstrão lá, o Mojo. E aqui, nessa edição de Novos Mutantes, os Novos Mutantes vão parar no Mojoverso, inclusive encontro dos X-Babies, né? Esse conceito todo mundo conhece e gosta. E resgatam a Psylocke Elizabeth Braddock do mundo do Mojo. E ela é apresentada ao universo mutante, a estreia do desenhista e a introdução de uma personagem da Marvel UK nas histórias americanas. Logo na sequência, né, X-Men Anual número 10,
foi publicada a edição onde a Psylocke conhece os X-Men, é apresentada a equipe principal, né, que as mutantes eram a equipe secundária, eram adolescentes, os X-Men eram a equipe principal, e também a introdução do Longshot no universo dos X-Men. E aí que está o grande pulo do gato. A editora Abril, ela publicava essas histórias, todas na sequência, tudo bonitinho, e ela tinha o monopólio da publicação das revistas Marvel no Brasil. Ocorre que neste ano de 91, ela deixou de ter o monopólio e começou a ter a preferência. Só que naquele ano a editora Globo entrou na disputa, inclusive contratando o brilhante editor Luigi Del Manto para coordenar as revistas da editora Globo. E eles propuseram comprar da Marvel personagens que a Marvel não tinha interesse ou ainda não era o tempo de publicarem. Furaram os olhos da editora Abril. E eles lançaram no ano de 91, bem no começo do ano de 91, a Graphic Globo número 8 do Excalibur, que existia uma pressão muito grande para existir revistas derivadas dos X-Men, e que o Claremont sempre muito resistente, porque ele não conseguiria manter o controle de tudo, mas já havia estreado os Novos Mutantes, o X-Factor, que não era escrito por ele, mas enfim, ele criou o Excalibur, que é uma equipe mista de personagens britânicos e de personagens dos X-Men que atuavam na Inglaterra. Então a editora Globo publicou Excalibur em 91, começo de 91, e ela trouxe um texto explicativo, antecipando, né, contando spoilers da revista dos X-Men da sua concorrente, para tentar explicar a origem do Excalibur. Só que quando chegou na fase da editora Abril de contar a intersecção desses personagens, eles pularam a edição do X-Men anual número 11, nunca foi publicada no Brasil. Mais de 30 anos sem publicar. A história não era lá grandes coisas, mas é desenhada pelo Alan Davis, traz o Capitão Bretanha conhecendo a equipe dos X-Men, não só os Novos Mutantes, como apareceu no anual número 10, né? Então, quem li isso aqui, supunha que os heróis já se conheciam, porque até é muito importante ter a imagem que o Noturno vai procurar a ajuda do Capitão Bretanha, mas onde eles se conhecem. Então, os fãs ficaram vendidos. E não há motivo para Abril pular essa história. Talvez má fé para prejudicar o interesse dos leitores pela sua concorrente, né? Talvez só quem trabalhasse na época da Abril possa contar esse fato, porque causou um mal-estar muito grande a editora Globo publicar personagens da editora Abril que pertenciam, né? Não obstante, né, a editora Abril recuperou seus personagens, passou a publicar o Excalibur, porém, né, primeiro ela foi publicada mensal na Marvel Force e depois, não lembro, acho que foi nas histórias do Hulk, e eles foram introduzidos normalmente. Mas essa edição, né, essa edição desse anual nunca foi publicada, nunca se fez justiça, e a Panini finalmente corrige isso aí. Na sequência, né, além da Psylocke, esse personagem que no começo ela começou meio tímida, né, depois foi se tornando uma personagem muito importante, substituindo o Professor Xavier como a telepata residente da Mansão X. Também temos a entrada do Longshot, né, que graças a Deus a Panini também publicou essa minissérie. Ela não se limita só a publicar as edições mensais do X-Men, ela publicou essa minissérie dentro da coleção. Também temos a edição de Cristal, uma personagem que apareceu nas histórias desenhadas pelo John Byrne no final da década de 70, aquela personagem que manipula a luz e cantora, né? E inclusive com visual já remodelado, ela não tinha mais aquele visual anos 70 da discoteca. E Destrutor, que era um personagem sempre coadjuvante, entra finalmente para os X-Men nessa fase que eles estão meio debandados, precisando de pesos pesados. Então, mérito da editora Panini, que publica essas histórias na sua totalidade, já que tanto nos Estados Unidos como no Brasil sempre se publicaram os crossovers, né? Começou aqui, o primeiro crossover foi o Massacre de Mutantes, depois a Queda de Mutantes, uma tradição anual interligando títulos. Então, a política de republicação geralmente era só dessas sagas, não a revista completa. E a Panini sempre segue à risca o que se publicava em encadenados nos Estados Unidos, e aqui ela não usava. Agora, com a publicação de Epic Collection e de Omnibus, nós temos os materiais inteiros, e a Panini agora, independente do formato, não é formato Omnibus, não é formato Epic Collection, mas é um formato assim bem em conta, mas o material digitalizado está nessas edições mais luxuosas. Então não tem por que não se arriscar e lançar tudo na íntegra e apresentar para os novos fãs, ou até mesmo para os fãs de longa data. Aliás, e eu até prefiro que seja publicado para os fãs de longa data, porque como eu disse, foi provado, cortaram histórias além das tradicionais, corte de página, corte de balão, alterações, né? Não podemos esquecer as alterações da Guerra Secreta, onde praticamente se omitiu a Vampira, e entre outros personagens, né? Então, assim, não é um vídeo de review. Espero que vocês comentem, que vocês gostem, se vocês preferem esse formato, né? De curiosidades. Quero que vocês comentem, compartilhem. Falem nos comentários quais outras
revistas da coleção Saga vocês estão acompanhando? Para mim, X-Men é o melhor, por diversos motivos. Pelo texto do Claremont, que o pessoal fala que ele fazia novelão, mas esse novelão nada mais é do que caracterização dos personagens. E isso faz muita falta no gibi de super-heróis hoje em dia. Talvez as melhores caracterizações estejam nas revistas autorais. As revistas mainstream têm perdido um pouco dessa qualidade. Então, fica a dica aí e até o próximo vídeo.